O tema da nossa ministração hoje é vivendo uma vida de escassez num ambiente de abundância. Vivendo uma vida de escassez num ambiente de abundância. Preste atenção nisso. Abra comigo, se você tem aí a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 15, versículo 11. Eu vou ler completo esse texto, porque nós estamos fazendo um estudo versículo a versículo desse texto que tem nos abençoado muito. E veja o que a palavra de Deus nos diz de uma forma tão tremenda, a partir do versículo 11 até o versículo 31. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Pode baixar um pouquinho o microfone, por favor? Vou começar novamente. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a parte da minha herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava couves alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me pelo menos como um empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, e na volta para casa, ouviu uma música, dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, essa parábola ela é tão conhecida, ela é tão abençoadora, ela fala de resgatar vidas, de oportunizar pessoas que erraram, pessoas que falharam. Mas essa parábola também é uma parábola que fala da abundância no reino, da abundância na casa do Pai, aquilo que Deus tem preparado para nós. Diante desse processo, nós estamos trabalhando nesse tempo no propósito de transicionamento de mente, para a gente entender aonde a gente se enquadra, porque aqui tem 2 maneiras em que você vai se enquadrar, ou como o filho pródigo, ou como o irmão mais velho. Você vai, de alguma forma, se identificar com algumas dessas atitudes.
Nós vamos olhar aqui e entender claramente também que a figura do Pai fala exatamente do Criador, do Deus que cuida de nós, do Pai Celestial, que nos oportuniza tudo aquilo que nós necessitamos para vivermos. Quando olhamos para essa parábola, nós vemos assim quantas realidades tremendas e poderosas para nós. Nós temos falado sobre isso, eu quero recapitular um pouquinho a mensagem de domingo para a gente poder ir para a segunda parte, entender melhor. Nós temos falado nesse tempo sobre abundância. O que é abundância? É o estado natural em que Deus criou o ser humano. Abundância é o presente do Criador, todos nós nascemos em abundância. Algumas pessoas dizem, não, eu não nasci em abundância, eu nasci num lar pobre. Eu estou falando de muito mais do que a sua casa, o seu lar. Eu estou falando de tudo que Deus proporcionou na criação em nosso favor. Por isso, nós temos relembrado que o ar que nós respiramos, as possibilidades de tudo aquilo que o universo oferece para nós, a natureza é farta, abundante de tudo aquilo que nós precisamos. É água, é terra, as pessoas que Deus coloca muitas vezes no nosso caminho para serem conexões e oportunidades para a nossa vida. Agora, uma das coisas, nós temos que começar a segunda parte dessa palavra pensando o seguinte: você não é escravo, você é filho. O grande problema nosso é exatamente que, porque vivemos muitas vezes uma vida no reino, na casa do Pai, como escravo e não como filho, com mentalidade de escravo e não com a mentalidade de filho. Quando a gente vive com a mentalidade de servo, de escravo, e não como a mentalidade de filho, a gente tem dificuldade para abrir a geladeira. A gente olha para um lado e para o outro para abrir a geladeira, porque parece que eu não tenho direito a viver isso. Então, para nós vivermos em abundância, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar a nossa maneira de pensar, de olhar o mundo. Precisamos transicionar a nossa mente. Nós precisamos começar a colocar o nosso foco, a nossa visão na abundância e tirar o foco da escassez, das necessidades, das carências. Muitas vezes olhamos muito para dentro de nós sobre as nossas carências, sobre as nossas necessidades, e quando ficamos focados nisso, nós às vezes nos entristecemos e não conseguimos ativar o potencial que existe dentro de nós. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade, quem eu sou, quem é o meu Pai. Eu preciso entender o que é que eu tenho sobre a minha vida e por essa razão eu vou conseguir ver o que Deus tem para mim. Então, para transicionar a mente da escassez para a abundância, você precisa se libertar da mentalidade de escravo. Você precisa entender que você é filho, você precisa remover a mentalidade de miserável. Até tem muitas pessoas que têm bens, têm coisas, e às vezes quando alguém diz para ele, olha, você é próspero, ele diz, não, você não sabe as contas que eu tenho para pagar, meu irmão. Eu quero dizer para você, nós temos que ter uma mentalidade de reino, de Deus, de propósitos, seja lá o que for. Aceite quando alguém vê em você mais do que você mesmo está conseguindo ver de si mesmo. Eu estava ouvindo uma história esses dias, real, tá? É uma história, não é história, é uma história real de um prefeito que ele colocou na sua proposta de trabalho para se eleger, que ele iria ajudar os pobres a terem a sua casa própria. E ele colocou como uma meta, e isso é muito bom. Isso é muito interessante. A sua cidade tinha tinha uma favela muito grande, e esse prefeito, a primeira coisa que ele fez no seu governo foi construir um conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional tinha alguns apartamentos, e tinha alguns conjuntos de apartamentos, e tinha algumas casas também. Foi uma coisa muito bonita. E ele estruturou, preparou ali conforme ele tinha prometido. E então chegou o grande dia, né? A sua equipe trabalhou todo o processo, cadastrou as famílias e tudo mais. E aí chegou o grande dia de tirar as pessoas da favela e levá-las para esse conjunto habitacional. Não sei se vocês lembram que houve uma época que foi feito um processo aqui na beira do rio, aqui no Veisópolis. Foi logo quando eu cheguei aqui para Pinhais, e essas pessoas
pessoas depois foram levadas lá para o antigo conjunto habitacional Bonilaure e tudo mais. É uma história mais ou menos parecida com isso. Mas o que aconteceu? Esse prefeito, ele deu as casas, os apartamentos, e aquilo se tornou uma mídia enorme. A televisão foi para lá e começou a observar, mas alguns dias depois, algum tempo depois, o que aconteceu? Perceberam que aquele conjunto habitacional que tinha sido feito com todo carinho, com toda a excelência que era necessária, de repente estava totalmente depredado. Alguns chegaram a tirar vasos sanitários, pias e estruturas dos próprios apartamentos e vender, e estava aquela bagunça, e fogueira e outras coisas. Aí a imprensa procura aquele prefeito e fala assim: prefeito, o que está acontecendo? Por que isso está? O que o senhor pensa a respeito disso? E ele falou assim: olha, quando eu olho isso tudo, eu só descubro uma coisa: tirar o povo da favela foi fácil, agora tirar a favela do coração do povo é que é difícil. Na verdade, eu não estou aqui colocando, hoje existe até uma cultura de si, das pessoas que moram nas comunidades, eu estou falando tirar o povo da pobreza, da miséria, parece até ser fácil que você estabelece, agora tirar a miséria, a pobreza da mente das pessoas, isso é difícil. Você pode perceber por esse texto bíblico, exatamente a partir do irmão mais velho, que quando nós começamos a ler esse texto, você vê exatamente a proposta. O filho mais novo, de forma precipitada, errada, ele fala: pai, divide a herança, me dá a minha parte da herança. Para dar a parte da herança, o pai não podia dar a herança para um filho e não dar para o outro. Você vai olhar para o texto bíblico, que a palavra do Senhor diz assim: e o pai dividiu a herança. E o pai, então, dividiu a herança entre os irmãos. Mas lá embaixo você vai ver o filho mais velho com a mentalidade de escassez, dizendo assim: eu te servi como escravo a vida inteira, nunca você me deu um cabrito. Pronto, o texto bíblico já fala que o pai, quando dividiu e deu a parte do filho mais novo que foi embora, deu a parte para o filho que ficou em casa também. Só que a mentalidade dele era de escassez, de tanta miséria, era uma mentalidade de escravo, que ele não usufruiu, que ele não tomou posse da herança que ele tinha para ele. Essa é a realidade de muito crente, de muito irmão mais velho, que está muito tempo na igreja. Deus já tem dividido, compartilhado conosco a herança. E aí o que acontece? Tem muita gente que vive uma vida de escassez, com uma mentalidade de escravidão, porque não consegue mudar, transicionar, entender exatamente isso que existe para a sua vida. Você, quando se diminui, quando você não consegue perceber quem você é, quando você não sabe a sua identidade, quando você, como filho de Deus, se posiciona como um escravo, sentindo-se como escravo, você desonra a Deus, você ofende a Deus. E é por isso que nós precisamos ter uma mudança na nossa mente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. O meu propósito aqui nesses dias, o meu propósito com essa mensagem, especificamente, é exercer, assim, com toda a ousadia e autoridade, o meu principal chamado, que é chamar para fora a grandeza que existe dentro de você. A grandeza que existe está escondida dentro de você. O meu principal propósito com essa mensagem, com essas mensagens aqui nesse tempo, é poder despertar a abundância, revelar a abundância, despertar essa identidade, essa mentalidade e revelar a você que existem tesouros de Deus que estão disponíveis, mas você precisa lidar com o que está no seu coração, você precisa lidar com o que está na sua mente, você precisa realmente remover, e nós precisamos lidar juntos com essas raízes de escassez que estão na mentalidade de escravidão. Deus é Pai. Deus já tem disponibilizado para nós todas essas coisas, então nós vamos lidar juntos com as raízes que geram essa mentalidade de escassez, porque são raízes
não basta cortar o tronco, tem que matar a raiz da escassez. Nós precisamos entender que são sementes malignas que foram semeadas, talvez por pessoas, talvez por circunstâncias, e nós, às vezes, regamos essas sementes de escassez na nossa vida. E isso tudo, muitas vezes, é fruto de rejeição, isso é fruto de outros sentimentos, de palavras negativas que foram liberadas sobre a sua vida. Talvez é fruto de alguns traumas que você viveu passando necessidade em alguma fase, em algum momento da sua vida. Mas, eu quero dizer, acorda, você é filho de Deus, você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Você não foi chamado por Deus para viver na miséria, no fracasso e na ruína. Você precisa lidar com esses sentimentos, essas palavras, esses traumas, esses conceitos que estão impressos na sua vida e precisa realmente mudar. E a palavra de Deus nos dá esse respaldo. É importante a gente entender isso. Então vamos lá, pontuando rapidamente as atitudes, algumas atitudes, alguns posicionamentos que trazem escassez. A Bíblia fala, são a mensagem de domingo passado, o filho mais novo, ele desonra ao pai e ele é precipitado. Isso faz parte de uma mentalidade de escassez. O versículo 11, não vou ler novamente, mas você pode acompanhar aí e encontrar essa palavra, quando ele pede para dividir a herança antes do tempo. Então isso faz parte de uma mentalidade de escassez, de alguém que não entende o propósito. Agora, nós vemos que esse comportamento, mentalidade de comportamento de escassez, quando se é precipitado, quando você não honra as suas origens, não honra o que está estabelecido para você, você não honra até mesmo a tradição. Pode andar comigo aí, já nós vamos para o segundo ponto. A segunda coisa é a generosidade e desprendimento do pai. Quando o filho diz, pai, dá-me a parte da herança que me toca, o pai simplesmente pega e ele lhe reparte os haveres, ele divide. Então, eu vou ficar com a minha parte, eu vou dar a tua parte, a parte do teu irmão, e vou ficar com a minha parte. Pronto. Generosidade e desprendimento, não ser apegado às coisas materiais, e isso é um comportamento de alguém que tem uma mentalidade de abundância. A terceira coisa que nós vemos aqui é o filho mais novo, né, que pega parte da sua herança e vaza. Ele pega parte da sua herança e agora não tem limites para os gastos, não tem limite para as festas. Então, a falta de mordomia e a falta de disciplina, ela gera escassez. Foi o que aconteceu com o filho mais novo. Em pouco tempo, uma grande herança que ele recebeu, ele dilapidou a herança porque ele não foi mordomo, ou seja, um bom administrador daquilo que ele recebeu. Então, a falta de mordomia e a indisciplina, ela é um comportamento gerado pela mentalidade de escassez. 4, o filho mais novo também, ele não tem uma mentalidade de investimento. Ele pega os recursos que tem e ele acha que o dinheiro nunca vai acabar. Ele não propõe a investir de alguma forma, ou seja, ele não investe, ele não se prepara para o dia mau, ele não tem precaução. Nós precisamos entender que o dinheiro acaba. Às vezes você está num tempo muito bom do seu trabalho, talvez você está acima da linha de que a maioria das pessoas estão recebendo e você acha ainda que isso só vai melhorar, só vai aumentar. Eu quero dizer para você, valorize. Se hoje você ganha mais do que você precisa, comece a guardar para o dia mau, para os momentos difíceis, em algum momento da sua. Queira a Deus que isso não aconteça, mas nós temos que ter precaução. 5, o filho mais novo, quando ele perde tudo, ele vai atrás de qualquer tipo de trabalho. Eu falei a semana passada e algumas pessoas ficaram muito incomodadas a respeito disso, de que nem todo trabalho é bênção de Deus. Nem todo trabalho. Mas se eu estou desempregado, se eu estou com problema, não pegue o primeiro trabalho. A não ser que ele seja realmente dado e dirigido por Deus, nem todo trabalho é bênção de Deus. Se ele afasta você, se ele tira você completamente da sua família, se ele tira você da possibilidade de servir a Deus, o seu reino, se ele se ele te desgasta tanto, comece a orar e pedir uma direção de Deus e ele vai preparar para você isso. O filho mais novo, ele aceitou o primeiro emprego que surgiu e era algo que desonrava, porque na cultura hebraica, quando se lida com porcos, é algo
extremamente desonroso. O sexto entendimento nós tivemos a respeito do filho mais novo, a reflexão, a memória e a lembrança do ambiente de abundância. Às vezes nós tendemos a lembrarmos muito das coisas ruins que aconteceram. Você pode perceber, pode acontecer 10 coisas boas e uma ruim, as pessoas às vezes ficam ali batendo e voltando nas coisas ruins. O filho mais novo, quando ele viu todo o quadro que ele estava vivendo, ele lembrou da casa do pai, do ambiente de abundância, ele lembrou que na casa do pai até os servos, aqueles que eram considerados escravos, tinham abundância. Ele disse, eu vou voltar para aquele lugar aconchegante, aquele lugar que não tem escassez, aquele lugar de abundância. Então, uma das coisas, um comportamento que produz a mentalidade de abundância é o comportamento de você ter memórias e relembrar de todas as coisas boas que Deus já fez por você, de todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho, de todas as portas que já foram abertas, de toda a fartura que você já viveu. É importante a gente trazer essa memória, como diz uma canção, Ele já fez e Ele fará. Se Ele já fez uma vez na sua vida, Ele vai continuar fazendo. E isso é uma mentalidade e comportamento de abundância. Atitude também, tomar uma atitude a respeito do quadro que você está passando. O filho mais novo, quando estava no fundo do poço, ele não ficou ali na prostração, ele tomou uma atitude. Ele disse, eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar de prostração, eu vou ter com meu pai. A mentalidade, o comportamento de abundância é esse, alguém que não aceita ficar prostrado, ele não aceita cair, irmão, tropeçar, errar, falhar. Isso vai acontecer na nossa vida em algum momento. Agora, na verdade, nós precisamos tomar decisões e atitudes na nossa vida. O 8º ponto diz o seguinte, o filho mais novo, ainda, quando ele entra, a atitude leva ele a um posicionamento, e o posicionamento é esse, de arrependimento e confissão. Ele se arrepende do que fez, ele diz, eu vou ter com meu pai, vou dizer, pai, pequei contra os céus, que geraram os princípios, que estabeleceram todo o propósito, e pequei contra você também, pai. Não sou digno, mas ele estava pedindo graça, e o reino de Deus é um reino de graça, de favor, de misericórdia. Então, dessa forma, a mentalidade, o comportamento de abundância é assim, se eu errei, eu preciso refazer o caminho, me arrependendo, confessando, restituindo, voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído antes. Sim, essa foi a atitude do filho mais novo. Aí o filho mais novo ainda tem a sua ação, ele não só teve a atitude de se levantar, ele não só pensou em ir, arrependido já, e pensando o que dizer ao pai, mas ele se moveu na direção do pai. Não adianta você simplesmente ter boas ideias e querer fazer alguma coisa e se consertar com os familiares, com aqueles que estão ao seu redor, se você não se propor a se levantar e agir e ir na direção de resolver o problema. Não adianta você ficar esperando que as coisas vão acontecer por osmose, automaticamente. Às vezes, Deus, muda esse quadro, eu já estou arrependido. Não, levante-se, vá na direção. Se você tem que pedir perdão para o pai, pede. Se é para a mãe, pede. Se é para o irmão, pede. Se é para o seu discipulador, pede. Se é para as pessoas que um dia abriram as portas para você e você foi ingrato, faz isso. Mas entenda uma coisa, a abundância, ela só acontece quando há na nossa vida o entendimento de termos relacionamentos curados, quando reconhecemos os nossos erros e decidimos realmente alinhar a nossa vida conforme o propósito de Deus, através do perdão, através do arrependimento, daquilo que Deus tem para nós. Então, essa ação de ir é difícil, talvez o mais difícil. Porque você se conscientizar que você errou, você se conscientizar de que precisa se arrepender do que fez, isso é fácil, porque logo a gente cai em si. Agora, quando você tem que se levantar e ir na direção e encarar as pessoas que você ofendeu, que você traiu, que você foi ingrato e tudo mais, isso é o mais difícil.
Mas eu quero dizer para você, a mentalidade, se você quer viver uma vida de abundância, você tem que ter uma mentalidade de abundância. Ela vai realmente ajudar você a se levantar. E você vai ter essa atitude, esse comportamento. E quando você ajustar e fizer os consertos que precisam ser feitos na sua vida, você vai ver a provisão, o milagre, o sobrenatural de Deus fluindo na sua vida. Eu vou abrir um parênteses aqui para você. Há testemunhos que são fortes e poderosos, e pessoas aqui na igreja vão entender exatamente o que eu estou falando, porque são práticas que nós vivenciamos aqui. Uma das coisas que eu aprendi e que Deus tem dado graça a mim, a pastora Tati, é de poder sentar com casais que passaram por problemas, que tiveram dificuldades, estão em crises, e levá-los a poder se perdoar, a levá-los a poder realmente corrigir os caminhos e entrar de volta de outros propósitos. Talvez o mais difícil dos problemas que pode se encarar em alguns casais é quando há a traição, quando há o adultério, quando algumas pessoas dizem esse tipo de coisa é imperdoável, é impossível perdoar. Mas muitas resistências eu já encontrei, já conversei com pessoas, eu me lembro hoje de pessoas que conversei em outros países, que sentei junto cara a cara, se passou assim assado. E às vezes é difícil você convencer um marido a perdoar uma esposa que foi infiel. Às vezes é difícil você poder convencer uma esposa em que o marido foi muito infiel e que ela possa de fato reconectar. Existem vários objetivos. Uma das questões de perdoar e de recomeçar uma nova vida é por todo o processo da aliança, é por todo o processo de Deus que existe na nossa vida. A gente usa todo o recurso, tipo, eu fui perdoado por Deus, eu fui perdoado por Deus na minha vida, por que eu não vou perdoar? Que direito eu tenho de manter esse sentimento de ofensa? Mas deixa eu dizer uma coisa, há um detalhe, vou aqui dizer para você que há um detalhe observado que eu lembro a cada um dos casais quando tem esse tipo de problema. Todas as vezes que um casal passa por esse tipo de problema e o marido perdoa ou a esposa perdoa, o Senhor presenteia esse casal com abundância e com prosperidade. Não há um casal que decidiu se perdoar e permanecer juntos e continuar servindo a Deus, que a bênção de Deus não veio de forma abundante sobre a vida deles. Então, uma das realidades que nós percebemos é isso, quando a gente toma a decisão de pedir perdão, de confessar, quando a gente toma a decisão de perdoar, quando a gente toma a decisão de voltar para o lugar da onde a gente não deveria ter saído, Deus respalda com abundância. Talvez você está ainda vivendo junto com o marido e a esposa, mas não conseguiu perdoar o seu cônjuge por algo que fez. É um tempo de você olhar para essa palavra e dizer, eu agora entendi porque da miséria, porque da ruína, do fracasso, porque que mesmo tendo bons trabalhos, boas oportunidades, parece que a gente nunca tem o suficiente. Então eu quero dizer para você, entra diante de Deus, confessa o pecado de ter mantido o seu coração amarrado e preso na ofensa. Chega diante do seu cônjuge e diz, do seu cônjuge, seja a esposa ou esposo, e diga, de hoje em diante, você está livre, perdoado, vamos viver a vida que Deus planejou para mim. Eu quero dizer para você, você vai chegar daqui uns dias e dizer assim, meu Deus, a minha vida mudou, a minha sorte mudou, e tudo porque eu abri mão da ofensa, do meu direito, e decidi fazer como Jesus, entrar em arrependimento das minhas atitudes, perdoar, aceitar o perdão e conviver debaixo do propósito. Então, um dos sinais da abundância e da prosperidade é quando nós temos a nossa alma livre, quando nós nos propomos a perdoar as circunstâncias. Eu usei a mais dura de todas elas, talvez dentro de um relacionamento, mas há outras prisões que se estabelecem quando nós nos apegamos a coisas pequenas, a recursos e outras coisas mais. Então eu quero dizer para você, seja como o pai do filho pródigo, não fique apegado à ofensa, perdoa, libera. O Deus que te deu o que você tem, Ele pode te dar ainda muito mais. A segunda parte, eu começo agora, vivendo uma vida de escassez num ambiente de abundância. É uma junção, é a mesma palavra, é o mesmo texto. Mas, continuando, eu quero que você possa agora olhar para
a palavra, versículo 20 e 21, e ver a atitude do pai. O pai oferece compaixão. O pai oferece a postura que um pai deve ter, compaixão e paternidade. Compaixão e paternidade. Quando o filho se move na direção e vem na direção dele, antes do filho dizer qualquer coisa, a Bíblia diz que o pai já estava à distância e ele já saiu correndo na direção do filho. O coração paterno é assim, quem exerce paternidade, ele não guarda rancor, mágoa, ressentimento. O texto diz assim, vinha ele ainda longe, vinha o filho ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Presta atenção nessa dinâmica aqui. O filho estava vindo ali pensativo, devagarzinho, com um monte de coisa na minha cabeça. Será que vai me aceitar? Será que não vai me aceitar? Que tamanho vai ser o sermão? Será que o pai vai chamar todos os servos, o meu irmão mais velho, e falar, ó, está aqui esse vagabundo, esse safado, dilapidou todo nós passamos dificuldades aqui por termos que ter dividido a herança. Não, o pai não quis discutir relação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem muita gente que complica o processo do relacionamento de paternidade espiritual que acontece na casa de Deus, porque a vida inteira fica querendo discutir relação. A vida inteira. Toda vez que é para planejar, que é para orar, que é para testemunhar, que é para se divertir, ele quer ficar discutindo relação. Vai orar, fica discutindo relação com Deus. Vai conversar no discipulado, demora assim 1 hora até ajustar tudo, porque eu fiquei chateado com isso, fiquei chateado com aquilo, fiquei chateado com aquilo outro. O pai, ele simplesmente, ele não olha para tudo, fala, o importante é que o filho está voltando, importante é que nós vamos conviver junto de novo, importante é que nós estamos com saúde, o importante é isso, movido de compaixão e graça. Quem se movimenta na direção do filho é o pai, quem abraça é o pai, quem beija é o pai. E para pensar, a Bíblia deixa bem claro que o filho estava fedido, maltrapilho, o filho talvez estava barbudo, estava arrebentado, e o pai vai na direção, e ele não fala nada, só abraça, ele beija, ele aceita e recebe. Há momentos que nós precisamos nos mover nessa situação. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto, ele revela amor. Havia uma canção antiga que dizia assim, há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus, ele revela o amor em nós. Então eu quero dizer para você, há momentos que nós temos que nos revestimos disso, temos essa paternidade, abraçar, chorar e dizer, eu estava com saudade, que bom que você voltou para casa. E é isso que deu ao filho a possibilidade de dizer, pai, pequei contra você, eu pequei contra os céus, eu não sou digno. Mas o pai não fica ali se achando melhor, ele só queria dar uma nova oportunidade. Isso é um comportamento e uma mentalidade de abundância. É você entender que se você pode restaurar, se você pode abraçar, se você pode receber, faz isso, não importa. Diante disso, nós vamos para o segundo ponto de hoje. Aqui também, a atitude do pai revela algo que nós estamos trabalhando nessa igreja já há alguns anos, para mudarmos uma mentalidade, que é estabelecer a cultura da honra. O pai, aqui no verso 22, diz, o pai, porém, disse aos seus servos imediatamente, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandálias nos pés, e trazei-o também, e matai um novilho cevado. Olha que comportamento tremendo. Fala para mim, você, no seu coração, o filho que pediu a herança, dilapidou a herança, e que volta para casa com a maior cara lavada, vamos dizer assim, merecia isso? Merecia, fala você, do seu sentimento. Pessoa normal, ele merecia isso? Sim ou não? Não, fala a verdade, sim ou não? Eu também acho que não. Você está entendendo? A minha humanidade diz que não. Agora, quando nós temos uma mentalidade de abundância, quando nós temos o coração do Pai, quando nós temos a verdadeira mentalidade, nós falamos assim, olha, vamos celebrar, vamos festejar, ele voltou para casa, peraí, irmão. Sabe, há coisas muito simples, às vezes com alguém que fica bastante tempo sem vir na igreja, ou sem ir na célula, quando ele chega, as pessoas ao invés de celebrar e dizer, aleluia, que bom que você está aqui, ele começa assim,
até que enfim, hein, apertou o calo, né? Então, a coisa não deu certo, né? Agora você voltou. Você acha que é assim? Será que a pessoa vai querer ficar? Será que ela acha que é aceita e bem recebida? Você está entendendo, irmão? A cultura da honra, ela não busca para si mesmo honra, ela estabelece a semeadura, a atitude, o posicionamento, quando todos nós decidimos agir como esse pai que fala, olha gente, rápido, 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 vamos preparar tudo, olha lá, pega a roupa, pega a sandália, pega o anel, vamos lá, alguém vai lá e mata o boi, vamos lá, alguém já acende a churrasqueira e chama o DJ, é isso que o pai fez. Chama o DJ, rapidamente, ó. O pai acelerou o processo. Às vezes nós temos a atitude, ele está voltando, vamos dar um tempo, vamos ficar observando, vamos ver como ele vai se comportar. Conforme ele se comportar, nós damos oportunidade para ele, acolhemos ele de novo e tudo mais. O pai não fez isso. Primeiro o pai mostrou quem ele era. Por quê? O que as pessoas são não muda quem eu sou. O que as pessoas fazem para mim não pode mudar quem eu sou. Se eu tenho um coração de paterno, se eu tenho atitude de honra, então eu preciso ter esse entendimento na minha vida. O que as pessoas fizeram contra mim não podem mudar quem de fato eu sou. Se eu sou generoso, eu vou continuar sendo. Se eu sou misericordioso, eu vou continuar sendo. Se eu tenho compaixão, eu vou continuar tendo. Sim, isso é a cultura da honra que traz essa mentalidade e esse comportamento e traz a cultura da abundância do reino de Deus para nós. O pai, então, responde esse processo com gratidão e celebração. O versículo 23 diz, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Começa a pensar, meu irmão, que é muito forte isso que nós estamos trabalhando aqui. Eu sou pai de 3 filhos biológicos e Deus me deu mais 3 filhos que fazem parte dessa família e agora tenho meus netos. Começa a pensar que essa palavra é para você como pai biológico mesmo, que talvez sofreu algumas coisas, ingratidões e situações com seus filhos. Não deixe isso mudar o seu coração, não deixe isso mudar o seu comportamento, não deixe isso tirar a alegria da celebração. Eu quero dizer para você, cada movimentação que tiver, cada sinalização que tiver dos filhos, no sentido de voltar para casa, de voltar para você, celebre, festeje. Não fica agora dizendo, mas agora, já que você fez isso, de agora em diante vai ser diferente. Não mude aquilo que está no seu coração. Melhore ainda, faça mais ainda. Porque você tem na sua vida como pai espiritual o DNA de Deus e que precisa ser estabelecido. É hora da gente rever a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Celebre cada avanço. Celebre o simples fato de o irmão passar por essas portas de novo. Celebre o simples fato dele voltar para a célula de novo. Celebre, se alegre, mesmo que ele venha todo arrebentado. Esse lugar, a casa do Pai, ele é hospital, é oficina. A casa do Pai é lugar de restauração, sabe? A célula, o ambiente é o lugar de cura. Nós precisamos entender que esse ambiente terapêutico, tem uns que vão vir tão arrebentados, que vão precisar até de cirurgia plástica. Vamos fazer isso, vamos dar um banho de loja, vamos cuidar, vamos ajudar a igreja. É isso que Deus está dizendo para nós nesse tempo. Para que nós possamos sair dessa cultura de escassez, de pobreza, de miséria, do meu direito, da minha razão, e entendemos que temos que ser semelhante a Deus. O texto continua dizendo, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças e chamou os criados e perguntou, o que está acontecendo aí? O empregado, então, informou. Tem aqui mais uma coisa muito importante. O versículo 27 diz exatamente que o pai, apesar de todas as situações, o pai é aquele que tem sempre uma despensa preparada, ele tem sempre um freezer com uma carnezinha preparada para fazer um churrasco. Ele tem sempre um chocolatezinho, ou ele sempre... Porque, deixa eu dizer uma coisa, cada pai sabe que o filho gosta, sim ou não? Tem filho que gosta de um pote de sorvete, aí o pai
Então ele prepara o pote de sorvete para o domingo, depois da ceia, serviu o sorvete. Tem outro filho que ele gosta de feijoada, e o pai faz a feijoada. Eu estou falando de mim mesmo, irmão. Tem outro filho que gosta de churrasco, e o pai sempre vai ter uma coisinha assim. Esse pai sabia que aquele filho gostava de festa. Por que o filho saiu de casa? Fala para mim. Por que o filho saiu de casa? Porque ele estava achando que em casa não tinha alegria e festa suficiente. Talvez você vai dizer assim, mas então era um defeito do pai? Nós estamos aqui julgando essa questão. Aquilo era um problema do coração do filho. Nós estamos falando da atitude do filho. Agora, quando o pai vê e fala, eu sei porque esse filho saiu de casa. Ele foi procurar lá fora o que tinha tudo aqui dentro. Então, se é festa que ele quer, vamos festejar. Se ele quer churrasco, vamos fazer churrasco. Se é alegria que ele quer, vamos fazer alegria. Vamos nos alegrar. Sabe, tem alguns que não entendem, colocam a rigidez e diz tem que ser do meu jeito, meu irmão. Eu quero dizer para você, Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, se você tem uma mentalidade de abundância, atitude de abundância, você vai ter sempre uma dispensa, você vai ter sempre algo lá preparado, sempre há algo que a gente pode fazer ou que pode melhorar. Então, comece a olhar para essas coisas. Se você tem aquele costume que acha que por economia, o tempo todo, você tem 50, mas você bota 10 todo dia no carro. Eu quero dizer para você, você tem 50 para botar de gasolina, põe, irmão. Porque diz que agora, nessa época agora, o frentista diz, até amanhã, é com 50. Com 10, às vezes você não vai nem chegar até em casa. Mas tem gente que fica ali, né, usa a luzinha da reserva, nunca se apaga. Eu quero dizer para você, o que não pode se apagar da sua vida é a provisão e a prosperidade de Deus. Começa a cuidar disso, irmão. Porque às vezes está ligado a essa questão, você fica fazendo o cálculo, depois fica no meio do caminho, e aí você vai ter que fazer, as pessoas estão com você, passar vergonha, ou de estar empurrando o carro, ou de ter que ir no posto comprar gasolina e tudo mais. Eu estou falando para você que eu já passei por isso. Isso é horrível, isso é terrível, mas para o motorista não é nem tanto, como para quem está junto com o motorista. Você está entendendo? Sabe como é difícil você estar numa rodovia pedagiada e o cara chegar, e aí ele chega assim, acabou o combustível, né? Não, deve ser algum problema nesse carro aí, porque... E tem gente que até fala assim, mas tem guincho, eu já paguei pedágio e tudo bem, meu irmão. Eu quero dizer, a gente precisa sair dessa mentalidade de escassez. Eu não estou falando aquele momento que você realmente não tem. Eu estou falando que muitas vezes a escassez traz escassez, a miséria traz miséria. Esses comportamentos muitas vezes são altamente destrutíveis. Então, há muitas coisas que nós ficamos muitas vezes. Tanto esbanjar traz escassez, como você também ser, como diz, mão de vaca, munheca de samambaia e tudo mais. Tudo isso traz escassez. Esse pai, ele tinha uma dispensa preparada para as celebrações. Meu irmão, ele já antevia o que tinha para acontecer. Se você tem uma ideia de fazer algo, começa a preparar com antecedência. Você tenha preparado, Deus vai trabalhar, porque nos relacionamentos, nos sentimentos, Deus vai preparar isso na sua vida. Então, o filho mais velho também, o 15º ponto aqui, o quinto de hoje. O filho mais velho, ele não se alegra aí nós entramos no pau aqui, é para onde nós vamos, nesse momento aqui, para a nossa Santa Ceia logo a seguir. O filho mais velho, ele chega e vê o pai fazendo festa para o filho mais novo, que tinha voltado, e ele não se alegra com a sorte e da restauração do outro. Irmão, toma cuidado com isso. A Bíblia diz, ele se indignou, versículo 28. Ele não queria entrar. Olha a mentalidade, o comportamento de escassez. Ele viu o pai dando uma oportunidade ao filho, ele se indignou. Quando você se indigna, você tem problema, pode te dar um problema cardíaco. Ele ficou ali revoltado com aquela situação. Essa é uma atitude, quando você vê alguém sendo honrado, e você acha que você devia estar no lugar daquela pessoa, isso mostra uma mentalidade de escassez na sua vida. Uma hora ou outra, você vai levar uma invertida. Irmão, nós já passamos por tanto problema. Nós passamos tantas situações, olhando pessoas, tendo que resolver relacionamentos e questões de pessoas por causa da mentalidade de escassez, de não se alegrar com a conquista do outro, de não entender o que Deus está fazendo. Então, o que nós
percebemos no mesmo versículo aí, diz que o filho se indignou e não quis entrar, e não quis festejar, e ainda argumentou, e o pai sai e diz, filho, pensa bem, entra, vamos lá, vamos festejar, porque esse teu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Tudo que a gente tem que fazer agora é festejar, mas ele ficou ali. Parece que eu vejo ele sentado na muretinha, perto do portão lá, perto do registro da Sanepar, sentado lá, emburrado daquele jeito, sentindo o cheiro da carne assando, o estômago ali remexendo, mas ele, não vou entrar, azar dele. Então eu quero dizer para você, às vezes, tem festa na igreja, tem celebração na igreja. Às vezes você fica olhando para o que está sendo feito e fala assim, não concordo, isso não é bíblico, isso não é isso, não é aquilo, não vou, não participo e tudo mais. Eu quero dizer para você, quem está perdendo é você. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade e ter a mentalidade do pai. O pai procurava conciliar, dizer, filho, não é nada mais para ele ou menos para você. Vamos junto, é tudo nosso, tudo é nós. Nós somos essa família e tudo mais. E aí vem uma outra questão muito séria, irmão, que a gente precisa lidar com esse processo que a gente vê nesse texto aqui. O vitimismo e a religiosidade são vetores da escassez. Ou seja, você vai ver quando alguém se põe sempre no lugar, no ponto de vítima, e todas as vezes que alguém é extremamente religioso, isso é um vetor da escassez. O texto diz, ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vamos começar, vamos voltar lá no começo. O texto começa a dizer, tinha um pai que tinha 2 filhos, o mais novo pediu para o pai dar a parte da herança dele, o pai, sem questionar, dividiu a herança com seus filhos. Eu pergunto para você, o filho mais velho, ele tinha herança ou não tinha herança? Ele tinha herança, ele só não saiu da casa do pai, mas ele tinha herança. Aí ele diz para o pai, tem muita gente que julga a Deus a respeito disso, Deus não me dá nada, Deus não faz nada por mim, na verdade é você que não faz por si mesmo. É você que não ousa agir. Ele diz assim, eu tive aqui te servindo a vida inteira e você nunca me deu um cabrito. O pai tinha dividido a herança. Se ele continuou ali na fazenda, e a herança era a própria fazenda, ele tinha um monte de cabrito. Ele tinha, inclusive o boi cevado era dele também. Mas na mente dele, ele não tinha aquilo. E aí o que acontece? Presta atenção. Ele diz, presta atenção em detalhes aqui. Eu tenho trabalhado como um escravo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o problema de muito crente que vive a religiosidade e que serve em algum ministério na igreja que faz as coisas forçadas, assim, eu tenho que estar 8h30 na igreja por causa do meu compromisso, porque eu tenho um ministério, e sai emburrado, levanta emburrado e sai de casa. Aí, tudo que faz, tudo assim, emburrado, tudo na dificuldade. O líder tem que estar sempre ali bombando, botando um carrinho de mão e tudo mais a vida inteira. Por quê? Ele não tem entendimento de que o que ele está fazendo na fazenda, em casa, na casa de Deus, essa fazenda aqui é seu, está fazendo para você mesmo. Eu estou aqui fazendo para mim mesmo, nós estamos fazendo para nós, mas assim, trabalho igual um escravo. Olha lá, o apóstolo pedindo de novo, o pastor Valdomiro me pedindo de novo, olha a pastora chamando de novo para uma reunião, é igual um escravo, Tira essa mentalidade do seu coração, tudo isso aqui é seu. Se você limpa uma cadeira dessa, é a sua cadeira. Se você recolhe um papel no chão, é porque é a sua casa. Nós não somos uma igreja para frequentar, somos uma família para pertencer. Você não é escravo, primeiro porque você tem um pai, segundo porque Deus já dividiu essa herança aqui é nossa. Você não está trabalhando para o apóstolo, você está trabalhando para Deus e pelo seu próprio benefício, por aquilo que tem para a sua vida. Então eu trabalho como escravo. Então tem gente que trabalha para Deus assim, não vale a pena, essa vida não vale a pena. A outra coisa que a gente vê aqui é o vitimismo, né? Nem um cabrito me deram. Esse tempo todo, olha, chegou uma pessoa nova na igreja aí, fizeram uma festa, apresentaram lá na frente, lembraram dele no dia do aniversário e não sei o quê. Tem outro detalhe muito grande nesse sentido que a gente precisa perceber. Há muitos crentes velhos, irmãos mais velhos e antigos, que parece que eles não se alegram com os novos que chegam.
Os novos chegam cheios de energia. Os novos chegam cheios de disposição. Os novos muitas vezes chegam disponibilizando. E às vezes a gente estava orando noites e noites, dizendo: Deus, manda alguém para ajudar nessa área, manda alguém para isso, manda alguém que possa de alguma forma ajudar a gente nesse desafio. E aí o irmão mais velho está ali a vida inteira, e tal, achando que tudo que faz na marra, sentindo como escravo. O novo, ele chega e falou: achei uma casa, achei um lar, me receberam aqui, fizeram festa para mim, me perceberam, me oportunizaram. E aí o que acontece? A gente reconhece, a gente oportuniza, aí a pessoa começa a trabalhar, ela começa a render, ela vai ser honrada pelo que fez também. Aí o irmão mais velho fala: eu estou 10 anos nessa igreja, nunca ninguém falou nada disso para mim. Mas será que você fez? Será que quando você fez com o coração disponível? Será que você se disponibilizou? Hoje é um tempo da gente entender. Eu estou aqui como pai que sai para fora e diz assim: larga a mão desse vitimismo, entra para dentro, vamos comer o churrasco junto, vamos celebrar junto, vamos celebrar o crescimento. Sabe, às vezes Deus nos dá novas pessoas, exatamente porque não existe uma alegria no nosso coração de novas pessoas, porque a gente, quando chega um bebê na casa, vai vir sujeira, vai vir bagunça, vai vir choro à noite, vai vir uma série de situações. Assim quando vem novos convertidos também, mas quando tem um bebê na casa, tem uma alegria indizível, imensa. Meu irmão, hoje o Senhor está dizendo para você abrir mão dessa mentalidade religiosa, dessa mentalidade de escravo, dessa mentalidade que tem feito você ser uma vítima. Você não é uma vítima, você é um autor da sua própria história. E o pai diz ali para o filho: filho, olha, tudo que eu tenho é teu. O novilho estava lá. Se você quisesse ter feito uma festa com os amigos, era só matar o cabrito, era só matar o novilho e pronto. Irmão, você é dono, você é proprietário, você está com Deus nesse propósito. Então, coloque a sua disponibilidade, se ofereça, se proponha, dê as suas ideias, esteja presente, você vai ver o que Deus tem para fazer. Então, quando nós temos uma mentalidade de vitimismo, de religiosidade, são vetores de escassez. É preciso mudar isso. A religiosidade, ela é cheia de acusação e de falta de misericórdia. A religiosidade acusa, aponta pecado, aponta erro, aponta o que foi feito errado. Olha só, versículo 30, o filho mais velho, que representa a religiosidade, diz: vindo, porém, esse teu filho, presta atenção que ele não fala assim, meu irmão, vindo o meu irmão mais novo, não, ele fala esse teu filho. O problema é teu, ele é teu filho, vindo esse teu filho, agora que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, agora tu pega e manda matar o novilho novo. Como que é esse negócio? Como que é isso? A acusação, a religiosidade é cheia da falta de misericórdia. Daí o pai tem que lembrar para ele e dizer para ele, porque não é meu irmão, é teu filho. Olha só, você vai entendendo cada uma dessas atitudes. E é por isso que nós vemos que isso é mentalidade, comportamento de escassez. Vamos lá. 4 erros graves que o irmão mais velho cometeu e que a gente, às vezes, comete e precisa remover da nossa vida. Nós, cristãos, às vezes, podemos cometer, muitas vezes, isso vai levar à mentalidade de escassez. Primeiro, ignorar a prática de perdão ensinada por Jesus. Nós já falamos sobre isso hoje. Quando você não perdoa, é um erro gravíssimo no seu processo de ser um religioso. Segundo, murmurar contra Deus, como fez o povo no deserto que Moisés liderou. Ou seja, aquele rapaz, ele estava murmurando ali. Como é que pode você fazer isso para esse filho que chegou agora? A murmuração é um pecado que traz miséria. A vitimização, eu trabalhei como escravo e você nunca fez nada. Ele nunca foi tratado como escravo. Se ele trabalhou como escravo é porque ele mesmo tinha essa mentalidade, esse sentimento e esse posicionamento. Então, começa hoje a dizer assim, eu sou livre, eu sou filho, eu tenho herança, eu tenho o cuidado disponível do Pai sobre a minha vida. E o 4º erro foi permitir
que a vaidade dele fizesse ele reconhecer os próprios erros. Tem muito crente que é assim, sou crente, já li a Bíblia inteira não sei quantas vezes, eu não sei o que, é vaidoso com a sua religião, com a sua espiritualidade. Ele não consegue sentar e ouvir quando o pastor ou o discipulador, ou às vezes a própria esposa ou esposo diz, olha, muda esse comportamento aí, muda essa atitude. Ele não é vaidoso, não olha que precisa mudar. Então, quando Jesus contou essa parábola, para que os ouvintes pudessem se identificar, ele fala exatamente para que eles pudessem perceber a questão do filho mais velho que achava que era o certo e que o filho mais novo que parecia que era o errado. O filho mais velho, que é o crente velho, acusou o irmão. Você vai ver no versículo 30. Ele condenou a postura do pai. Olha lá, julga. Está o tempo todo julgando. Tem gente que chega na igreja e senta para receber uma palavra, para julgar o que está sendo pregado. E não para receber o ensino que está sendo ministrado. Processa, recebe, confere com a palavra, vê se isso diz respeito. Tem gente que o tempo todo ele está só olhando para ver os erros, os defeitos, o que está sendo feito de errado. Exatamente como o filho mais velho, que condenou a postura do pai, de poder receber de volta o filho. Porque, qual era a razão? É que um erro de me achar justo e perfeito. Eu sou justo, eu sou perfeito, porque eu vou na Santa Ceia, porque eu dizimo, porque eu não fico dando mau testemunho por aí, porque eu pago as minhas contas, porque nunca eu precisei ser chamado no gabinete apostólico para ser aconselhado, porque isso, aquilo outro. Eu quero dizer para você, essa postura, ela não é uma postura espiritual, essa é uma postura de alguém que não entendeu a graça, a misericórdia e o favor de Deus. O maior erro do filho mais velho foi acreditar que ele estava certo, foi a soberba que estava no seu coração, a falta de humildade para poder reconhecer o que estava errado e para poder sentir e perceber o coração restaurador do Pai. Esse foi o problema, e estas coisas mesmos vão mostrar como a gente se comporta com relação a Deus, muitas vezes, quando Deus abre portas para pessoas que a gente acha que não merece. E aí isso faz a gente viver um coração amargurado, isso faz com que a gente não aproveite tudo que Deus já tem disponibilizado para nós. Eu quero dizer para você, você é filho, você tem uma herança, e o Pai diz para você assim, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Então comece a ousar, comece a tomar posse, a desfrutar daquilo que Deus tem para você. De verdade, em último lugar, a paternidade, ela gera abundância. Paternidade gera abundância. O versículo 31 e o 32 diz, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que tremendo isso, irmãos. A gente tem que celebrar cada avanço, cada conquista. A gente tem que celebrar o simples fato da atitude, da ação de alguém decidir mudar o seu caminho. Não espere ver toda a mudança acontecer para depois celebrar. Celebre o simples fato da decisão da mudança. É importante isso. A gente precisa valorizar cada passo. Às vezes a gente é muito rigoroso e você precisa fazer isso consigo mesmo também. Tem gente que não celebra o primeiro passo que deu na direção de uma mudança de si mesmo. Celebre cada avanço que você tiver na sua vida. Não espere o quadro todo acontecer. Começa, você estava distante, não estava vindo na igreja no tempo da pandemia, acabou a pandemia, demorou para vir para a igreja, mas você começou a ver voltar para a igreja. Celebra isso. Sabe, manda uma mensagem para o pastor, fala, você me viu? Eu voltei para a igreja. Fala para o seu discipulador, eu estou de volta, eu ainda estou enferrujado, mas vamos lá. Sabe, lá na célula, líder, pega a pessoa que volta, sabe, você sabe que ele vai participar da célula, leva um presente para ele só porque ele voltou a participar da célula. Mas o que eu dou? Dá um chocolate, agora tem Cacau Show aqui, compra um kitzinho de chocolate, deixa agora, dá um bombom para ele, embrulhadinho, fala assim, ó, você voltou para a célula, então está aqui um bombom para você.
Agora a gente, às vezes, fala, não, vai, sei lá se ele vai permanecer ou não. Meu irmão, a tua atitude é que vai fazer ele permanecer ou não. Então, nós precisamos, às vezes nós somos como esse irmão do filho pródigo mais velho aí, nós somos como o filho mais velho que ficamos ranzinza, para com isso, vamos abrir o nosso sorriso, vamos nos alegrar, vamos olhar ao nosso redor. Sim, porque paternidade é compartilhar integralmente a herança, os afetos, os princípios, os valores e os bens. Essa foi a frase que eu construí, que eu mais gostei. Paternidade é compartilhar integralmente a herança, que são os afetos, os princípios, os valores e os bens. Coloque-se em pé.